E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está tudo muito bem, mas vai melhorar muito, né? Porque a gente vai fazer aqui uma resenha de um livro espetacular, No Jardim das Feras, de Erik Larson, né? Um escritor que eu descobri o ano passado. Porra, eu achei fantástico. É o segundo livro que eu estou resenhando dele aqui no canal. Se você caiu de paraquedas, por favor, aproveite para se inscrever, deixar o seu like, né? E você não sabe o que está perdendo. Aqui é um canal que entrega valor de verdade, né? O único canal que o apresentador sai da trincheira parcialmente mumificado para lhe trazer conteúdo de altíssimo nível, né? Então, por favor, se inscreva, deixe o seu like, né? E que rufem os tambores, né? Então, antes de falar desse livro aqui, eu queria fazer uma pequena digressão e contar uma história para vocês, compartilhar a minha história com esse autor, como foi que eu conheci esse autor, né? Então, se você não quiser assistir, não tem problema, basta adiantar um pouco o vídeo direto para a resenha, mas eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês vão entender por quê. Em julho do ano passado, de 2024, eu estava passeando no shopping aqui da minha cidade e tive acesso a uma dessas feirinhas de livro, quando os shoppings têm lojas desalugadas e fazem pequenos eventos nas lojas para ocupar o espaço, né? Então, assim, as pessoas têm muito preconceito contra essas feirinhas, né? De só tem livro ruim, livro rejeitado, clássicos adaptados. Porém, eu sempre gosto de olhar porque eu já fiz compras espetaculares. Então, eu acabei encontrando esse livro aqui, O Esplêndido Vil, do Erik Larson, por R$15, novo, né? Novo. E fora outros livros que eu comprei, que eu já resenhei no canal aqui, né? Como A Máfia dos Bombardeios, a Improvável Ascensão de Vladimir Putin, tudo isso eu comprei nesse dia. Sei que eu paguei R$15, ele novo, zerado, né? E esse livro aqui, eu não conheci o escritor, porém eu comecei a perceber que algumas pessoas que eu admirava, proeminentes, leram esse livro aqui. Por exemplo, eu vi entrevista do Bill Gates na biblioteca dele, que atrás você via esse livro na estante, em destaque. Tem um psiquiatra que eu sigo no YouTube, Jeremy Wise, que ele também, na estante dele, tinha esse livro aqui. Aí eu disse, pô, as pessoas que são diferenciadas, elas gostam desse livro. Começou a me chamar a atenção, né? E aí o meu amigo Jorge, na cidade que ele mora, foi convidado para um clube de leitura desse livro aqui. Eu pensei, pô, vou passar esse livro na frente, vou fazer a resenha dele. E tem uma resenha desse livro aqui no canal, né? E eu achei espetacular. Para você ter ideia, eu li sobre história a minha vida toda, história militar a minha vida toda. E recentemente eu fiz um vídeo, 5 livros de guerra essenciais, e esse livro aqui estava entre os 5, né? Um livro que eu comprei por acaso, sem conhecer, porque eu fui explorar uma feirinha, né? R$15. E por que eu faço questão de bater nessa tecla e compartilhar esse tipo de coisa com vocês? Porque a missão principal do canal é levar a literatura para quem mais precisa, para todos, porém para quem mais precisa, né? E no Brasil, assim, se você tem condições de navegar o Amazonas, escolher o que você quer, ou entrar numa livraria chique, pô, fico muito feliz, porém a grande maioria dos brasileiros não tem, né? O Brasil é um país que as pessoas são muito oprimidas economicamente, então eu sempre gosto de deixar muito claro que, dependendo da situação que você esteja, você consegue se manter lendo em altíssimo nível em qualquer circunstância, é só saber onde procurar, né? Se você tem R$10 por mês ou R$20 por mês para dedicar aos livros, você consegue ler livros fantásticos sem parar, ininterruptamente, né? Então é importante dizer isso porque às vezes o cara está na CLT batalhando, zelador, vigia noturno, garçom, caixa de supermercado, então acha que a literatura de alto nível não é para ele, e nada mais falso, né? Você pode, é só você frequentar sebos. Eu adoro sebos, adoro essas feirinhas, adoro essas opções inusitadas de se comprar livro, porque você acaba descobrindo, você chega na Amazon, você vai atrás do livro que você já quer, e nesses lugares não, você acaba descobrindo coisas novas, né? E um bom exemplo foi essa história que eu estou compartilhando com vocês de como eu conheci esse autor, né? Então eu queria deixar registrado aqui que se você tiver R$10 por mês, R$20 por mês disponíveis só para se manter lendo, você consegue se manter lendo em altíssimo nível, é só saber onde procurar. Né? Eu não estou falando nem de livro eletrônico, eu não gosto, né? E é isso, pessoal. Então, esse livro aqui, No Jardim das Feras, eu estou com a edição britânica, né? E a gente vai primeiro falar um pouco da história do livro e depois eu vou dar minhas impressões pessoais, né? Esse escritor, ele escreve história como quem escreve uma novela, né? Os livros dele parecem novelas, parecem romances, parecem ficção, mas na realidade são
são livros de história, né? Os livros dele são uma espécie de microanálise, né? O aproveitamento é maior para quem já tem uma base histórica do principal e quer focar em detalhes de determinados aspectos, né? O Splendidville foi assim, né? A intimidade da família Churchill naquele período tão negro para a Inglaterra, né? E aqui a mesma coisa também. Aqui esse livro é um livro de história, não é livro de história militar nem de guerra, né? É um livro que aborda os eventos políticos e sociais que levaram à ascensão do regime nazista na Alemanha, sob o ponto de vista de testemunhas específicas. No caso, a família Dodge, né, do embaixador americano em exercício na Alemanha durante a ascensão do nazismo, o embaixador William Dodge, né, que serviu como embaixador de 1933 a 1937. Então aqui, antes de falar da história do livro, na resenha do livro Berlim 1945, aqui no canal, eu criei a trilogia Berlim, né? Trilogia Berlim. Então aqui são livros de autores diferentes, de editoras diferentes, mas eu os uni em matrimônio, porque eu achei que eles eram extremamente correlatos para se entender a cidade de Berlim, que foi palco de eventos-chave na história do século XX, né? Então aqui você tem Einstein em Berlim, que é a ascensão do nazismo sob o ponto de vista de uma testemunha específica, no caso um judeu proeminente, o Albert Einstein, né? Então aqui a gente tem os anos 30, aqui você tem Berlim, 1945, aqui você tem a guerra e o desfecho, né, o marco zero da guerra, que foi Berlim, o final da guerra em 1945. E aqui você pula para 1961 e você tem Berlim, 1961, o evento-chave da Guerra Fria, na minha opinião, que foi a queda do Muro de Berlim. Então esse livro, embora não tenha Berlim no título, ele se encaixa muito bem nessa trilogia, né? Ele acrescenta muito mais nessa trilogia. No caso seria a ascensão do nazismo, assim como Einstein em Berlim, só que sobre o ponto de vista de outras testemunhas, né? Escrito de uma forma fantástica, né? Como se fosse uma novela, um romance. Então se você já tem uma base histórica, você vai ter um aproveitamento muito melhor, que isso aqui é uma microanálise. Mas se você não tem ainda, você pode ler como se fosse um romance, né? Que esse livro é muito, muito interessante, muito legal também. Então, quem são essas testemunhas, né? O embaixador William Dodge, ele foi designado para ser embaixador em Berlim em 1933, por pura falta de opção, que ele não tinha o perfil de ser embaixador, né? Ele era um acadêmico, um historiador, e ele tinha feito intercâmbio na Alemanha, mais precisamente na cidade de Leipzig, falava alemão, amava a Alemanha, e por falta de opções do presidente Roosevelt, ele foi mandado para Berlim, né? Porque o perfil de embaixador era outro. Normalmente eram pessoas muito ricas, muito sofisticadas. E ele era um cara muito austero, né? Um cara que gastava muito pouco, vivia com seu salário de professor e gastava muito pouco. Era um cara muito econômico, muito disciplinado com dinheiro, né? E ele acabou, não era tão acostumado a frequentar altas rodas, assim. Então ele foi mandado a Berlim, junto com a sua mulher, seu filho e a sua filha, né? O Bill Jr., né? O William é chamado Bill nos Estados Unidos, seu filho era o Bill Jr., a sua esposa, a senhora Dodge, e a sua filha Martha Dodge, né? A sua filha, que na realidade os dois personagens chaves desse livro, o que mais deixaram material escrito, que mais os pontos de vista mais explorados nesse livro é o do próprio William Dodge, embaixador, e da sua filha Martha Dodge, né? Então a Martha Dodge, ela tornou esse livro interessantíssimo, porque ela era uma mulher jovem, extremamente atraente, ela estava no começo dos seus 20 anos, ela chegou lá em Berlim casada no papel, mas já em processo de divórcio, né? E a Martha Dodge era uma mulher, digamos assim, com impulsos sexuais bastante aflorados, né? Uma predadora sexual. Pelo comportamento dela, pode-se dizer que ela era uma ninfomaníaca, a famosa mulher de um homem só, né? Não pode ver um homem só que vai para cima, né? Então a Martha Dodge, ela passou o rodo em Berlim, ela passou o rodo, chegou lá, passou o rodo, e isso tornou o livro extremamente interessante, não só pela parte de fofoca, né, do que ela fez ou deixou de fazer, mas porque ela se envolveu com figuras extremamente proeminentes da alta cúpula nazista e de outras embaixadas também, inclusive a embaixada comunista, né? E a gente já vai voltar para Martha Dodge, né? Então, o embaixador William Dodge, quando ele chegou lá, a família chegou como apreciadores, como apoiadores do regime. Eles estavam muito satisfeitos com o que eles estavam vendo. O regime nazista reconstruindo a Alemanha se reerguendo, né? Tudo muito arrumado, tudo muito bonito. E
E o embaixador já tinha morado lá, então ele amava a Alemanha. Então, assim, já em 1933, tinha algumas figuras, jornalistas, que já estavam denunciando os abusos do regime nazista, né, que estavam ainda começando, né, os abusos contra as minorias, né, os abusos autoritários contra a população. Mas o embaixador chegou ele queria ser um bom embaixador, evitar problema, então ele chegou com a postura de botar panos quentes. Então ele encorajou a saída de um jornalista que estava divulgando esse tipo de coisa o tempo todo, encorajou a saída dele, da Alemanha, e ele tinha um subordinado lá, o senhor Messerschmitt, né, por coincidência ele tinha o mesmo sobrenome daquele alemão que era engenheiro aeroespacial, né, o Messerschmitt, né, que projetou vários aviões de guerra, mas não tem nenhuma relação, é coincidência. Então ele tinha um subordinado lá, o cônsul Messerschmitt, que esse cônsul também já vinha denunciando vários abusos que haviam acontecendo em Berlim, na Alemanha, né? E o embaixador William Dodds, ele chegou com a mentalidade de botar panos quentes e construir uma boa relação com a Alemanha, um país que ele amava tanto. Então ele meio que entrou já foi logo criando uma rivalidade com esse cônsul, que era subordinado dele, né, o senhor Messerschmitt, porque o cônsul já vinha denunciando algumas coisas, né? E ele chegou com outra abordagem, né? Com outra linha de ação. Porém, o embaixador William Dodds era um historiador, né? Um acadêmico historiador, um conhecimento histórico, de história muito profundo, né? Deixou várias obras escritas de história, e era um homem de uma moral muito rígida. Então, não só ele, como a família, eles foram passando, eles chegaram lá como apoiadores do regime da Alemanha e tal, mas foram passando por um processo de expansão da percepção muito forte, né, do qual todas as suas ilusões em relação à Alemanha foram destruídas, né, e ele não fugiu a encarar a verdade como homem de uma moral muito séria, né, um homem muito corajoso, uma moral muito séria. Então, começou acontecendo várias coisas, né, a primeira coisa que ele notou, a casa que eles alugaram lá era uma casa muito boa, de um empresário proeminente, né, que era judeu, lá perto do Tiergarten. Tiergarten era o equivalente em Berlim ao Central Park, em Nova York, uma área bastante arborizada, né? Um espaço público arborizado, que tinha esse nome, Tiergarten, porque antigamente tinha sido uma área de caça dos nobres alemães, né? Há muitas décadas atrás. Então esse nome Tiergarten significa literalmente Jardim das Feras, né, que deu o título ao livro, mas já a gente vai falar mais sobre isso. Então essa casa era na Tiergartenstrasse, né, rua Tiergarten, anexo ao Tiergarten lá, e eles alugaram essa casa de um judeu proeminente, e quando eles foram morar lá, ele percebeu que o judeu continuou morando com a mãe no último andar, um empresário judeu muito rico. Aí ele começou esse tipo de coisa estranha começou a acontecer, ele começou a pensar, por que esse cara ficou morando nesse apartamentozinho pequeno com a mãe, né, e sem me avisar, e a gente aqui embaixo. E aí, com o tempo, ele foi descobrir que o judeu tinha medo de ser perseguido, tinha medo de simplesmente sumir, que é o que estava acontecendo com vários judeus, né? Então ele quis morar no mesmo lugar, no andar de cima do embaixador americano, na embaixada americana, para poder cuidar da sua mãe em segurança, né? Então o embaixador devagarinho foi percebendo essa série de distorções, né? Essa série de problemas que vinham acontecendo, não só o embaixador quanto a sua filha. E essa casa que eles alugaram era uma casa muito grande, com vários ambientes, com biblioteca, com vários sofás, então eles dormiam muito cedo. E a sua filha Marta se aproveitava para passar o rodo nas pessoas que frequentavam a embaixada, né? Então ela teve envolvimento com um futuro embaixador da França na ONU, que era funcionário da embaixada francesa. Ela teve envolvimento com Hubert Dias, né, para você ter ideia, comandante da Gestapo, cara, né? Ela teve um caso com esse cara. Ela teve um caso com outro herói da aviação da Primeira Guerra Mundial, alemão, né? E principalmente ela teve vários amantes entre aqueles caras que frequentavam a embaixada, né? Se ela achasse bonita, ela levava lá para a biblioteca quando o pai estava dormindo, convidava para um drink e tal, e passava o rodo, né? Então, assim, esse comportamento da Marta Dodds começou a incomodar o senhor Messerschmitt, os outros funcionários da embaixada, que eles acharam que isso ia prejudicar muito o trabalho do pai dela como embaixador. Mas o pai dela, simplesmente, aparentemente, de acordo com ele, não sabia de nada, né? Não sabia de nada do que estava acontecendo. Até que ela se envolveu com um propagandista do Hitler, né? Se tornou amante eventual dele. E esse propagandista teve a brilhante ideia de que ela seria a mulher ideal para o Adolf Hitler, né? A filha do embaixador americano, uma mulher loura,
né? Então ele marcou o encontro, ele planejou o encontro entre ela e o Hitler. Ela chegou aí, o encontro está descrito aqui no livro, né? Super interessante. Ela diz que o Hitler, em pessoa, tinha um magnetismo e era muito mais atraente do que a imagem que a gente tem do Hitler. É um palhaço, né? Falando lá histericamente, né? Aquele comportamento histriônico dele, né? Mas ela disse que pessoalmente ele não era assim, ele tinha olhos azuis muito profundos, era extremamente atraente, extremamente magnético. Ela descreve esse encontro no livro, mas o encontro acabou não dando em nada, né? Não evoluiu essa ideia, talvez o Hitler não tenha gostado dela, algo assim, ou já tenha tido notícia do comportamento dela. E ela acabou conhecendo um funcionário da embaixada russa chamado Boris, né, que se tornou seu grande amor, né? Ela manteve outros amantes, mas esse se tornou seu amante principal. O cara era inclusive casado e a Martha Dodge acabou sendo recrutada através do Boris para a NKVD. A partir do momento que ela foi percebendo, que a família toda foi percebendo as distorções que estavam acontecendo na Alemanha, eles não fugiram à verdade, né? Eles encararam de frente e foram realmente mudando completamente a postura. Ela acabou acreditando que o comunismo era, erroneamente, diga-se de passagem, ela acabou acreditando erroneamente que o comunismo era antítese do nazismo, e se deixou recrutar através do Boris para a NKVD, se tornou uma espiã russa, a filha do embaixador americano. Olha só que coisa incrível, né? Então, a partir de eles começaram a notar que algumas pessoas que frequentavam a embaixada, pessoas proeminentes, homens de negócio, diplomatas, políticos, às vezes, eventualmente, simplesmente desapareciam, né? Ou eram presos ou morriam. Então, a verdadeira natureza do regime foi se revelando, né? Inclusive, o senhor Messerschmitt ficou... aconteceu um episódio que ele ficou especialmente satisfeito. Tinha um radialista nos Estados Unidos que defendia muito o regime na Alemanha, porque não acreditava nas histórias que os judeus e as pessoas diziam que o regime era o que depois ficou público e notório, a verdadeira natureza do regime, né? Mas as primeiras pessoas que levantaram essas questões, elas foram muito desacreditadas, e tinha um radialista nos Estados Unidos que especialmente desacreditava essas pessoas, né, que defendia o regime e tal. E esse radialista foi passar umas férias na Alemanha, e teve um desfile das SA, que era o braço armado do regime nazista, e porque ele não saudou o desfile, né, não fez o Heil Hitler, ele levou uma surra, ele foi agredido fisicamente. Então esse radialista, quando foi agredido, então assim, foram aparecendo várias evidências da verdadeira natureza do regime, né? E a partir do dia 30 de junho, da madrugada do dia 30 de junho para 1º de julho de 1934, uma noite célebre, conhecida como Noite das Facas Longas, ou dos Longos Punhais, o Hitler ordenou um grande expurgo dentro do regime nazista. Então ele assassinou vários dos seus correligionários e antagonistas, né? Morreu muita gente foi assassinada nessa noite. Muita gente que frequentava a embaixada. Então, assim, se existia alguma sombra de dúvida, passou a não existir mais. Então, o embaixador William Dodge começou a fazer um trabalho oposto ao que ele vinha fazendo. Como ele era um homem de uma moral muito rígida, né? No momento que ele percebeu que ele estava enganado, ele começou a alertar os Estados Unidos, né, de uma forma com certo senso de urgência, que as democracias ocidentais deveriam se organizar para parar a Alemanha enquanto podiam. Ou seja, ele foi extremamente premonitório, o embaixador, né? E a Martha Dodge continuou evoluindo a sua relação com Boris, né? O seu amante da embaixada russa, Dodge, foi prevalecendo sobre os outros, né? Eles começaram a falar em casamento e tal. Ela começou a agir como espiã da NKVD, que é o antigo nome da KGB naquela época, né? Mal sabia ela que ela estava trocando um regime totalitário por outro muito pior e muito mais perigoso por ser mais dissimulado, né? Então, assim, a nova posição do embaixador Dodge passou a ser, ele como homem de uma moral muito séria, ele passou a não conseguir mais apertar a mão e conversar normalmente com os nazistas. Então, a sua função como embaixador passou a ser prejudicada, né? Então o presidente Roosevelt entendeu que, apesar dele ter o William Dodge na sua mais alta estima e mais alta confiança, naquele momento da história ele não estava mais servindo para ser embaixador, né? Nunca foi a vocação dele desde o começo, né? Ele precisava de alguém que ainda pudesse negociar com a Alemanha.
Então o embaixador foi substituído em 1937, ele ficou lá de 33 a 37, justamente no período de ascensão do regime, né? E saiu de lá completamente convencido da verdadeira natureza do regime e fazendo várias palestras nos Estados Unidos de alerta, né? Várias palestras de alerta. E a história, logo depois que ele saiu, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, um cataclisma da história humana, né? E a verdadeira natureza antissemita do regime foi revelada, né? Fábricas de extermínio, né? Campos de concentração e fábricas de extermínio, né? Matou 6 milhões de judeus. E a Marta, ela continuou, logo que ela chegou nos Estados Unidos, ela se apaixonou por outro homem, um milionário lá, manteve outros amantes, mas se apaixonou por outro homem, deixou o Boris. O Boris foi executado, né, em 1938, se eu não me engano, né, num dos expurgos stalinistas, seu amante russo, né, que era comunista, que trouxe para o comunismo, que a recrutou para o comunismo. Mas ela não só continuou sendo espiã comunista, a serviço da NKVD, como puxou seu marido, Stern, se eu não me engano o nome dele, puxou seu marido para ser espião também, né, e o seu marido foi recrutado também. E os dois seguiram como espiões a serviço da União Soviética, até que em 1956 ela precisou fugir dos Estados Unidos, porque ela ia ser condenada de atividades anti-americanas, né, traição, etc. Então ela primeiramente morou em Praga, ela tentou a cidadania russa, não conseguiu, depois morou em Praga e morou em Cuba, e ela e o seu marido acabaram falecendo em Praga, né, ele em 86, ela em 1990, né. E o embaixador Dawes passou o resto da sua vida alertando e acabou morrendo também, se eu não me engano, na época da guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial ele faleceu, né? Então, assim, o livro é fantástico, eu não poderia recomendar mais, é um livro de história escrito como se fosse uma novela, mesmo que você não tenha base histórica, você vai gostar muito desse livro aqui, né? Então, assim, algumas impressões pessoais sobre esse livro. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: é o talento incrível do Erik Larson de dar título aos seus livros, né? Os títulos dos livros dele são fantásticos, né? Então, o Splendid, e fantástico assim, com vários significados. Por exemplo, o Splendid View aqui, o livro tem esse título porque os ingleses, eles eram apreciadores da natureza, né? Da mudança das estações. Então, diz que em 1940, quando a Inglaterra, a Grã-Bretanha estava sendo bombardeada, a natureza, o tempo em si, as condições climáticas estavam produzindo céus assim esplêndidos de serem observados, né? Só que quando eles olhavam para cima para observar o céu esplêndido, ele às vezes via os bombardeios alemães chegando, né? Então era o esplêndido e o vil, né? E esse título aqui tem outras interpretações também. O esplêndido e o vil pode se referir ao Winston Churchill e ao Hitler, pode se referir aos regimes totalitários e às democracias ocidentais, né? Então é um título fantástico, né? Eu achei muito legal. E com esse livro aqui, No Jardim das Feras, não é diferente, né? Esse livro tem esse nome porque eles foram morar no Tiergarten, né? Numa rua anexa ao Tiergarten, né? Que a tradução literária é Jardim das Feras, né? Porque era uma antiga área de caça dos nobres, né, prussianos, né, alemães. Então o livro tem esse título, No Jardim das Feras, primeiramente por causa disso, mas também porque eles estavam literalmente no Jardim das Feras, né? Eles estavam na Alemanha, observando toda a ascensão do Partido Nazista, todas aquelas atrocidades acontecendo ao redor deles, né? Então, assim, esse título também não poderia ser mais feliz, né? E é uma observação que eu queria fazer, né? O livro ele pode ser lido como se fosse uma novela, assim, pô, livro fantástico, eu não poderia deixar de argumentar mais, né? Então, outra observação que eu queria fazer, é impressionante como a NKVD conseguiu recrutar muitas pessoas de índole boa para trabalhar como espião nesse período aí, dos anos 30, anos 40, a gente pode citar aí o Ernest Hemingway, né, que prestou serviço sim à União Soviética, tudo indica que sim. A Marta Dawes, que não era uma mulher vil, né, não era uma mulher má, né, então isso aí é por quê? Por ignorância, né, as pessoas achavam que a propaganda comunista colocava os comunistas como se fossem antagônicos e o oposto ao nazismo, né? E na realidade nada mais falso, né? A gente vê que a União Soviética começou a Segunda Guerra como aliada da Alemanha nazista, né? Eles tinham um pacto, isso aqui está aqui, né? Uma das principais fontes sobre isso é esse livro, Second World War, do Anthony Beeville. Então a gente observa que eles começaram a Segunda Guerra como aliados,
quando o Hitler invadiu a Polônia pelo lado, Stalin invadiu pelo outro, e a gente teve aí atrocidades, né, matanças, mesma coisa que os nazistas faziam, os soviéticos fizeram na Polônia. E depois que a Alemanha invadiu a Rússia, a propaganda mudou a temática, né? A propaganda mudou a temática. E o regime comunista em si era um regime muito mais perigoso, matou numa escala muito maior que o regime nazista, de uma forma muito mais perigosa, porque foi de uma forma dissimulada. Mesmo assim, ele conseguiu recrutar muita gente boa para trabalhar como espião, né? Isso tem que ser dito também em relação a esse livro aqui. E o livro não se aprofunda nessas questões, ele apenas narra os fatos, né, o que aconteceu. Mas é um livro fantástico, pessoal. Eu não poderia deixar de recomendar mais, né? Tô com ideia. O livro é tão fácil de ler que eu leio bem em inglês, mas não é a mesma coisa que ler em português, né? E mesmo assim, esse livro eu li assim, muito fluido, muito rápido, muito fácil. É um escritor que tem essa virtude muito grande, né? Uma virtude que pesa muito, na minha opinião, nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem vários dispositivos para pulverizar a nossa atenção. Então a literatura que ela é de difícil gestão, ela leva muita desvantagem, né, nos dias de hoje, né? Então esse é um escritor que eu não poderia deixar de recomendar mais, um escritor fantástico, fantástico na sua temática, fantástico na sua abordagem e fantástico na forma, né, que eu descobri por acaso numa feirinha no ano passado, né? Adentrei nesse mundo com R$15. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha. Muito obrigado por mais esse nosso encontro. E fique ligado no canal, que já tem algumas resenhas no forno aí bastante interessantes chegando, né?